Olá, sejam bem-vindos ao canal Dialética Global. Eu me chamo Ricardo Pimentel e nesse período de Ramadã eu decidi fazer esse vídeo que nada mais é que um exercício, uma análise, um conceito histórico muito importante, que é o da estepe euroasiática. Na verdade é um conceito histórico e também uma realidade geográfica, é um ecossistema. Eu queria falar da importância da estepe euroasiática na história da humanidade, e sobretudo na história da Eurásia, do seu legado e povos que nela surgiram e que dela se desenvolveram. Bem, antes de entender a importância da estepe na Eurásia, na história da Eurásia e consequentemente na história do planeta Terra, devemos entender o que é a estepe. Na novela do escritor russo Anton Chekhov, nos deparamos com a seguinte passagem: enquanto isso, uma vasta planície sem limites, cercada por uma cadeia de colinas baixas, estendia-se diante dos nossos olhos. Continuamos dirigindo e não conseguimos discernir onde começa ou onde termina. Essa passagem captura muito bem o que é a estepe euroasiática. A palavra steppe vem do russo step e provavelmente deriva do eslavo steppe. Significa terra aberta ou terreno plano. As estepes euroasiáticas são essencialmente pradarias semiáridas, ou melhor, uma rede de pradarias, de planícies, com vegetação arbórea esparsa e bacias hidrográficas limitadas. Geralmente se manifestam como campos planos, com leves ondulações aqui e acolá. Em certos pontos, a estepe ela também pode se fundir com outros biomas, como por exemplo florestas, vales ou desertos, criando áreas híbridas de estepe. O clima da estepe é caracterizado por verões quentes e invernos extremamente frios. No geral, trata-se de um bioma agreste, particularmente muito difícil para a prática da agricultura. Como vocês podem ver na imagem, a área delimitada em azul mostra onde se encontra a estepe eurasiática. Ela abrange uma vasta região, né, que inclui o que nós conhecemos como a estepe pôntico-cáspia, que é essencialmente o centro e o sudeste da Ucrânia, se estendendo para o sul da Rússia, que engloba as bacias do Kuban, do Baixo Volga, o norte do Cáucaso, os Montes Urais, uma grande porção do Cazaquistão, normalmente é conhecida como Steppe Kazakh, e alcança também as montanhas Altai, na confluência do Cazaquistão, Mongólia, China, Xinjiang e Rússia, né? As faixas setentrionais do Xinjiang e, obviamente, o Planalto Mongol, acabando na Manchúria. Em alguns casos, se considera que a estepe, na verdade, começa na planície panônica, né, onde se encontra a Hungria hoje em dia, mas ela realmente ganha uma proporção muito clara e ampla na Ucrânia. A Ucrânia é o portão das estepes eurasiáticas e a Manchúria é onde basicamente ela acaba. Após entender a estepe como um bioma, é natural questionar-se como as culturas que ali nasceram
conseguiram sobreviver e prosperar. Afinal, o clima extremo e a imensidão por si só já representam enormes obstáculos. Responder essa pergunta exige uma análise minuciosa do tipo de sociedade que se desenvolveu nessa região. Nos próximos minutos desse vídeo, explicarei como as culturas das estepes conseguiram sobreviver e prosperar. Para isso, vou destacar 3 características que são geralmente observadas em culturas de estepe. Para sobreviver, os povos das estepes precisavam estar em constante movimento. Manter rebanhos exigia deslocamento contínuo em busca de pasto e água. Animais de montaria e de carga, como camelos e cavalos, tornariam-se centrais nessas culturas. A estepe, portanto, oferecia um ambiente ideal para um modelo de organização social e de produção conhecido como pastoralismo. Pastoralismo é um sistema que consiste essencialmente em uma forma de criação de animais, em que os pastores movem rotineiramente os animais entre diferentes pastagens sazonais, dentro de amplos territórios. Uma vez que se o rebanho permanece muito tempo no mesmo lugar, o pasto se exaure rapidamente, levando à carência dos nutrientes necessários para um rebanho saudável e produtivo. Veremos que eventualmente esse padrão levou ao surgimento de uma pecuária pastoril em pastagens estabelecidas, num processo gradual em que mais tarde daria origem a sistemas semi-pastorais. O pastoralismo influenciou diretamente a dieta desses povos. Carne e derivados do leite constituíam a base alimentar das culturas das estepes. Diversas formas de preservar a carne e transformar o leite, desde a coagulação para a produção de cremes e coalhadas até a secagem para a conservação e a fermentação, eram práticas comuns nas culturas das estepes. Um exemplo emblemático é o airag, a bebida tradicional dos mongóis. Um leite de égua fermentado com teor alcoólico de 0,7% a 2,5%. A airag era consumido em eventos sociais e diplomáticos e utilizado em oferendas e rituais. Até hoje é possível perceber como o bioma moldou essas populações. Estudos indicam que mongóis e povos da Ásia Central, mesmo apresentando taxas genéticas relativamente baixas de persistência da lactase, toleram laticínios melhor do que populações historicamente agrícolas do leste asiático, como chineses, coreanos ou japoneses. Isso se dá devido a uma adaptação cultural da microbiota que ocorreu por séculos. Os cavalos e outros animais de carga não eram essenciais apenas para o transporte, mas também para a guerra. A mobilidade abriu caminho para uma força militar capaz de atacar rapidamente, recuar com eficiência e desaparecer no horizonte, valendo-se de táticas de arco a cavalo e ataques surpresa. Dessa dinâmica emergiram estruturas tribais e clânicas flexíveis, organizadas em função da mobilidade e aptas a se reorganizar constantemente, absorvendo outros contingentes derrotados. Mais que necessidade ecológica e econômica, tornou-se um verdadeiro modelo de expansão, conquista e integração. Um dos exemplos mais marcantes dessa capacidade móvel é a cultura Yamna, um povo pastoralista seminômade da estepe durante o Bronze Antigo. O uso combinado de cavalos, bois e veículos de roda contribuiu para uma expansão relativamente rápida em direção ao oeste e ao norte da Europa, o que provocou uma paulatina e significativa substituição genética. Em algumas regiões, mais de 70% da ancestralidade passou a derivar de populações da estepe, e não mais das culturas sedentárias que antes habitavam o subcontinente europeu. Posteriormente, a cultura sintasta, considerada descendente direta de populações relacionadas aos Yamnaya, levaria a cultura equestre
o uso de carros de guerra a um novo patamar, refinando técnicas militares e consolidando o papel central da mobilidade nas sociedades da estepe. Não por acaso, os seres humanos começaram a domesticar cavalos por volta de 4000 a.C., precisamente na Ásia Central, e sua disseminação se ampliou por volta de 3000 a.C. A estepe era, por excelência, o ambiente adequado para o pastoralismo e para a construção de sociedades moldadas pelo movimento. A resiliência era uma característica essencial para os povos da estepe. Viver ali exigia grande capacidade de adaptação, pois o ambiente era duro e imprevisível. Invernos extremamente frios, verões quentes e secos e pouca chuva ao longo do ano. As vastas planícies abertas tinham poucas florestas e cidades, obrigando as populações a enfrentar longas distâncias, escassez de recursos e condições climáticas severas. Além disso, por serem abertas e difíceis de defender, as estepes favoreciam a competição por pastagens, conflitos entre tribos, invasões e deslocamentos constantes. Nesse contexto, a sobrevivência dependia da resistência física e mental. Por isso, as sociedades da estepe valorizavam guerreiros resilientes, capazes de passar dias a cavalo, suportar frio e fome e lutar em movimento. A flexibilidade foi uma das maiores forças dos povos da estepe. Viver naquele ambiente exigia adaptação constante. Em vez de estruturas rígidas, essas sociedades podiam reorganizar tribos, formar novas alianças e incorporar povos diferentes com rapidez. Isso explica por que muitos grupos da estepe conseguiram expandir-se e dominar regiões muito maiores que sua população sugeria. Povos iranianos antigos, como os citas, já demonstravam essa capacidade ao formar confederações móveis que controlavam vastas áreas da estepe. Mais tarde, essa mesma flexibilidade permitiu que os persas, sob Ciro o Grande, criassem um império capaz de integrar povos e culturas diversas. Séculos depois, o padrão se repetiu entre os turcos Kipchaks e os mongóis, cuja organização adaptável permitiu unir tribos rivais e construir um dos maiores impérios da história. Nas estepes, sobrevivia e conquistava quem sabia mudar rápido. Essa habilidade de absorver práticas úteis e integrar culturas não se restringia aos persas antigos. Séculos depois, os seljúcidas, um povo turco oghuz, replicou esse padrão ao adotar a cultura persa como eixo administrativo e cultural, incorporando costumes, língua e tradições persas na corte e na burocracia. Outro exemplo marcante é Berke Khan, que adotou o Islã como religião oficial e consolidou essa escolha na administração do Império Mongol. Ao menos do Império Mongol da Horda Dourada, na Rússia e na estepe do Cazaque, mostrando que a assimilação cultural podia ser aliada de uma política coerente e centralizadora. Mais tarde, os mongóis, em especial sob o império de Genghis Khan, ou Chinggis Khan, e seus sucessores, seguiram uma lógica parecida. Apesar de serem conquistadores implacáveis, eram notoriamente tolerantes e adaptáveis, incorporando sistemas administrativos, práticas religiosas e costumes locais em seus territórios, do Islã à cultura chinesa. Se você tentar encaixar as estepes eurasiáticas em categorias rígidas, elas simplesmente escapam, como um cavalo solto em um campo aberto. Ainda assim, para orientar o olhar, é possível identificar três grandes correntes históricas que atravessaram esse espaço ao longo dos séculos. Três macrotendências, me permite usar esse termo. Os indo-iranianos, os povos turcomanos ou turcos e os mongóis. Mas é essencial entender, essas não são civilizações puras,
isoladas em vitrines. A estepe nunca foi um museu, foi uma encruzilhada. Povos migraram, se misturaram, se assimilaram e se reinventaram constantemente. Línguas mudaram, identidades foram reconstruídas e tradições se sobrepuseram como camadas de sedimento. Por isso, mais do que blocos fechados, essas três macrotendências devem ser vistas como forças históricas dinâmicas que se cruzam, se transformam e deixam marcas profundas nas sociedades que conhecemos até hoje. Quando escutamos a palavra iraniano, é quase automático associar a atual República Islâmica do Irã. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Por trás desse nome há milênios de história, de povos, das estepes, de planaltos, cavalo, fogo sagrado, impérios que se expandiram da Transoxiana até a Anatólia, deixando rastros culturais que ainda hoje moldam as civilizações da Eurásia. Muito antes de existirem impérios e cidades famosas, havia estepe. Ali os ancestrais dos povos iranianos, comunidades ligadas à cultura da Idade do Bronze, como a Sintashta, a cultura do Andronovo, o complexo arqueológico Bactria-Margiana e mais tarde a cultura Yaz. Esses povos criaram elementos que marcariam para sempre a civilização iraniana. O domínio do cavalo, o uso de carros e carroças, uma sociedade de guerreiros pastores e uma espiritualidade centrada na sacralidade do fogo, que mais tarde floresceria no zoroastrismo e nos textos do Avesta. Quando grupos proto-iranianos começaram a se mover para o sul, desde as estepes euroasiáticas, atravessando a Transoxiana e chegando ao Planalto iraniano e ao subcontinente indiano, eles não desapareceram na história. Pelo contrário, adaptaram-se, fundindo tradições nômades das estepes com antigas civilizações agrícolas do Planalto iraniano, do Hindu Kush e do subcontinente indiano. Assim surgiriam sociedades híbridas, ainda marcadas pelo cavalo e pela estepe, mas também urbanas e agrícolas, nas regiões da Bactria, Sogdiana, Transoxiana e, é claro, no Planalto iraniano. Entre os primeiros grandes povos iranianos do Planalto estavam os medos. Eles preservavam traços evidentes da herança das estepes, prestígio da cavalaria, uso de carros de guerra e a veneração do ritual do fogo. Mesmo já vivendo em montanhas e planícies cultivadas, o espírito da estepe ainda respirava em sua organização social e crenças. No Planalto iraniano, os medos acabaram sendo assimilados por outro povo iraniano ao sul desse território, os persas. Heródoto, um geógrafo e historiador grego, observava com certa admiração que os persas tinham um talento singular. Sabiam adotar costumes estrangeiros com facilidade, às vezes até mesmo mais rápido do que os próprios povos de origem, sem, no entanto, deixarem de ser persas. Não era simples imitação, mas uma arte de absorver, transformar e reproduzir. Quando os persas emergem no Planalto, já são fruto de encontros, descendentes de povos das estepes indo-iranianas, moldados também pelo contato com civilizações mais antigas, como Elam e as culturas das montanhas dos Zagros. Sob Ciro o Grande, essa herança ganha uma forma imperial, o Império Aquemênida. Um império que não tenta apagar diferenças, mas organiza-as. Governar passa a ser, em grande medida, saber integrar. Séculos depois, a conquista de Alexandre o Grande, da Macedônia, traz o mundo helenístico para o coração da Eurásia, para o coração do Planalto iraniano. E assim surge o Império Seleucida, com suas cidades gregas e elites estrangeiras. Mas como tantas vezes na história da região, o movimento se inverte, e com o tempo o poder helenístico vai sendo lentamente iranizado. A forma externa pode mudar, mas o conteúdo profundo se adapta e persiste. Assim são os persas. Depois do Império Seleucida, vemos o surgimento dos Partas, uma potência que seria rival
do Império Romano. Após os partas, vêm os sassânidas, e é uma reafirmação vigorosa da identidade iraniana. O Estado se centraliza, o zoroastrismo se fortalece e a ideia de um Irã como unidade cultural e política ganha contornos mais nítidos. É um momento de consciência histórica, quase uma memória organizada de si mesmo. Mas como todo império, os sassânidas também ruíram. E aqui entra em cena a expansão islâmica através dos árabes. O século VII é marcado pela conquista árabe real e decisiva do Planalto iraniano. Isso não significa um corte absoluto. A antiga lógica se repete. Os persas adotam a religião monoteísta que os árabes traziam, o Islã, incorporam o alfabeto árabe, mas não se dissolvem nele. Pelo contrário, os iranianos ressignificam essa nova matriz. A língua persa renasce em nova escrita, a literatura floresce e o pensamento iraniano encontra espaço dentro do mundo islâmico. E aqui a história ganha uma camada adicional de ironia elegante. Ao mesmo tempo em que são islamizados pelos árabes, os iranianos passam a moldar o próprio Islã em sua própria expressão cultural. Durante a chamada Idade de Ouro Islâmica, centros como Bagdá absorvem práticas administrativas, modelos de corte, tradições literárias e visões de mundo profundamente marcadas pela herança iraniana. Não se trata de uma mão única, é uma troca, mas uma troca em que o elemento persa iraniano tem peso formador. Não à toa, muitos especialistas defendem que o centro do mundo islâmico na altura sunita era o Planalto iraniano. Vemos aqui então que é errado considerar a invasão árabe do Planalto iraniano como uma ruptura da história persa. É nesse ambiente de um Planalto iraniano islamificado que floresce um ecossistema intelectual e técnico em que o elemento iraniano é decisivo. A medicina sistematiza-se, a astronomia ganha precisão, a matemática avança e a agricultura se refina com técnicas de irrigação e gestão herdadas e aperfeiçoadas. A própria máquina do Estado passa por uma transformação silenciosa, com a burocracia árabe sendo progressivamente substituída ou, no mínimo, profundamente reformulada por modelos persas de administração, mais complexos e eficientes. Figuras como Avicena na medicina e filosofia, Al-Kharizmi na matemática, Al-Biruni na astronomia e ciências naturais, ou ainda Al-Razi na medicina clínica, não são exceções, são expressões de um mundo em que a herança iraniana não apenas sobrevive, mas soube se adaptar a certos a influência árabe e a invasão e conquista do Islã no Planalto iraniano. É nesse cenário que emergem povos oriundos das estepes e montanhas do nordeste da Eurásia, os turcos. Esses povos assumem um protagonismo político e militar, mas não chegam em um vazio. Adotam e adaptam os códigos persas de governo e prestígio e encontram regiões que há muito tempo já eram urbanas e culturalmente iranianas. Herdam também a própria fé islâmica que havia sido absorvida e ressignificada pelos iranianos. Assim, o protagonismo se desloca, mas a continuidade permanece. É dessa transição que se abre o próximo capítulo, a ascensão dos turcos na Eurásia. Tendemos a associar tudo que é turco ao moderno país da Turquia. Mas turco
como adjetivo étnico-linguístico, é um conceito muito mais amplo. Trata-se de uma vasta família linguística que se estende por enormes áreas da Eurásia. Aquilo que chamamos de povos turcos ou turcomanos, ou turcos, na verdade, se configura em um dos conjuntos étnico-linguísticos mais espalhados e historicamente dinâmicos do mundo. A origem do povo turco está geralmente situada na região montanhosa do Altai-Sayan, uma zona de transição entre a estepe e as florestas do norte da Ásia, entre a China, Mongólia, Rússia e Cazaquistão. Foi ali nesse ambiente rigoroso e aberto que se formaram as primeiras confederações turcas, moldadas por uma vida nômade e equestre. Um dos testemunhos mais antigos dessa identidade emergente são as inscrições do Vale de Orkhon, gravadas em pedra, na atual Mongólia. Esses monumentos erguidos entre o século VII e VIII revelam não apenas uma língua já sofisticada, mas também uma consciência política e histórica, algo raro entre povos nômades. Com o tempo, os povos turcos se organizaram em grandes agrupamentos linguísticos e tribais, entre os quais se destacam 3 blocos principais: os turcos oguzes, os Kipchaks e os Karluks. Os oguzes foram decisivos para a história do Oriente Médio e da Anatólia, por exemplo. Deles descenderiam os turcos seljúcidas e mais tarde os turco-otomanos na península da Anatólia. Os Kipchaks dominaram as estepes ao norte do Mar Negro, interagindo intensamente com os eslavos e outros povos eurasiáticos. Já os Karluks tiveram um papel central na formação dos turcos da Ásia Central, incluindo os uigures e as populações mais tarde que dariam origem aos centros urbanos florescentes no Uzbequistão, como Bukhara e Samarcanda. A partir do primeiro milênio da Era Comum, especialmente entre os séculos 7 e 9, esses grupos começaram a se deslocar de forma muito mais intensa. Movimentos graduais os levaram à Ásia Central, onde encontraram civilizações iranianas já estabelecidas. Dali penetraram o Planalto iraniano, o Cáucaso e finalmente a Anatólia. Ao mesmo tempo, outros ramos seguiram para o leste, alcançando regiões como a Dzungária e até áreas da Sibéria e do Volga. Nesse processo destacam-se entidades políticas como o Estado Yagbu dos oguzes, uma espécie de protótipo do que seria o Império Seljúcida no Irã. Os uigures, que estabeleceram um sofisticado reino na Ásia Central. E, claro, o famoso Império Seljúcida, que levaram os turcos ao coração do mundo islâmico. Longe de serem meros conquistadores, os turcos seljúcidas demonstraram uma extraordinária capacidade de adaptação e de capacidade de disseminação de uma cultura persa já existente e também do islamismo que já havia sido persificado. É aqui que entra um dos aspectos mais fascinantes da história turca, sua profunda interação com o mundo iraniano. Ao adentrar em territórios persas, os turcos encontraram uma civilização altamente desenvolvida, urbana, letrada e refinada. Em vez de destruí-la, apropriaram-se dela. O persa tornou-se língua de cultura, administração e literatura. Em muitos domínios turcos, desde o Império Seljúcida até o eventual Império Turco-Otomano, pode-se dizer sem exagero que os persas já haviam tecido um tapete civilizacional e os turcos caminharam sobre ele com naturalidade, acrescentando seus próprios fios. Por mais que a tradição turco-persa tenha iniciado muito antes, a sua consolidação vai ocorrer apenas a partir do século X. No Planalto iraniano, os seljúcidas consolidam seu poder no século XI, especialmente após 1040.
e, apoiados na tradição administrativa persa, projetam-se para o oeste. A vitória em 1071, na Batalha de Mazinkert, abre as portas da Anatólia e marca o início de sua progressiva turquização. Já no final do século XI, XII e início do século XIII, surge o Império Corásmico, sunita e profundamente persianizado, erguido com o apoio de forças turcomenas e mamelucos, que garantem sua expansão ao derrotar rivais como os gúridas e os remanescentes seljúcidas. Nesse estado, a sofisticação urbana persa funde-se com o vigor militar túrquico das estepes Kipchak. Mas o tempo do Império Corásmico acabaria por chegar ao fim. Outra ameaça surgia do horizonte das estepes: os mongóis. Podemos considerar que os mongóis surgem como uma terceira grande camada de poder da Eurásia, depois dos iranianos e dos turcos. São eles que reorganizam o espaço continental no século XIII e XIV, sobretudo a partir de 1206, com a ascensão de Chengiz Khan. Diferente de um mundo em formação, encontram uma Ásia já profundamente moldada pelo Islã, cidades florescentes, redes comerciais ativas e tradições administrativas sólidas. Em vez de romper totalmente com isso, integram e redirecionam essas estruturas sob o seu domínio. Sua força residia, como nos antigos povos das estepes, na mobilidade extrema, na resiliência diante de ambientes hostis e numa flexibilidade cultural quase instintiva. Qualidades que lhes permitiriam subjugar rapidamente os impérios túrquicos da Ásia Central e do Planalto iraniano, incluindo o poderoso Estado corásmico. Assim, mais do que simples conquistadores, os mongóis tornam-se os grandes articuladores de um espaço euroasiático já maduro, uma ponte viva entre mundos que até então apenas se tocavam. A máquina de guerra mongol era simples na aparência e devastadora na prática. Exércitos organizados em unidades decimais, como Harpan, Chakhun, Minghan, Tumen, disciplina férrea, comunicação por sinais e uma cavalaria leve capaz de marchar dias sem logística pesada. Sob Chinggis Khan e depois seus sucessores, combinaram mobilidade com inteligência militar, espionagem, terror psicológico e adaptação de técnicas locais, como engenheiros de cerco chineses e persas. No Planalto iraniano, a campanha contra o Império Corásmico abriu caminho para a incorporação da região, culminando na formação do Ilkhanato em 1256, sob Hulagu Khan. Na estepe euroasiática e nos principados russos, os exércitos de Batu Khan avançaram entre 1237 e 1242, destruindo centros como Kiev e estabelecendo a Horda Dourada, que dominaria politicamente os russos por séculos. Já no extremo leste, a conquista da China foi um processo mais longo, concluído em 1279 por Kublai Khan, que fundou a dinastia Yuan e governou como imperador chinês. A influência mongol sobre a Rússia e a China foi profunda e, em certo sentido, transformadora. Na China, sob Kublai Khan, os conquistadores das estepes assumem o trono imperial e adotam a sofisticada máquina administrativa chinesa, governando como a dinastia Yuan. Já nas terras russas, o chamado Jugo Tártaro-Mongol, da Horda Dourada, impôs tributos e moldou práticas de poder mais centralizadas. Alguns pensadores, como Sergei Karaganov,
defendem que esse período deixou marcas duradouras na forma de governança russa até hoje, aproximando-a mais de modelos asiáticos do que de modelos ocidentais. Dentro da própria horda, ocorreu uma transformação silenciosa, uma progressiva turquificação e tatarização. Os mongóis, pouco numerosos, acabaram absorvidos por populações túrquicas na Horda Dourada, restando muitas vezes apenas a elite como identidade mongol. E é justamente dessa elite, a aristocracia genghissida, descendente diretamente de Genghis Khan, que vem a grande virada religiosa. Sob Berke Khan, e mais tarde no século XIV com Uzbek Khan, ambos membros dessa linhagem sagrada, o Islã foi adotado e promovido ativamente. Esse movimento consolidou a islamização da Ásia Central, moldando regiões que hoje correspondem ao Cazaquistão, Uzbequistão e Quirguistão. No fim, como manda a velha lógica das estepes, os conquistadores venceram batalhas, mas foi o mundo conquistado que venceu a guerra cultural. Já no Planalto iraniano, o processo seguiu uma lógica quase inevitável. Os conquistadores foram, pouco a pouco, conquistados. Sob o Ilkhanato, fundado por Hulagu Khan, os mongóis inicialmente governaram como uma elite estrangeira, mas ao longo do século XIII e XIV foram se iranizando. Adotaram o Islã, a língua persa e os modelos administrativos herdados de séculos anteriores. Algo semelhante ocorreu no Khanato de Chagatai, onde as elites mongóis, em contato com populações túrquicas e iranianas, passaram por um processo paralelo de turquificação e islamização. No fim, a velha identidade nômade diluiu-se numa cultura política e urbana profundamente moldada pelo mundo turco-persa. O mais curioso, o fim do domínio mongol não encerrou nesse ciclo. Ele o intensificou. Novos povos de matriz turco-mongol continuaram a chegar, e em vez de apagar a tradição local, tornaram-se seus maiores patrocinadores. O exemplo mais emblemático é Timur, o Tamerlão. Herdeiro das estepes, mas fascinado pelo prestígio persa, ele transformou-se talvez no maior mecenas da cultura iraniana medieval. Sob seu domínio, cidades como Samarcanda, Bukhara, Khiva, Balkh, Herat e Tabriz floresceram como centros de poesia, literatura, música e arquitetura. Um verdadeiro renascimento persa sob o comando de um conquistador turco-mongol. Aqui, uma ironia elegante paira, quase um padrão histórico. Assim como na China, o Planalto iraniano funcionava como um grande ímã civilizacional. Não importava quantas vezes fosse invadido, no fim, eram os invasores que adotavam seus costumes, sua língua e seu ideal de refinamento. Conquistar essas terras era possível, resistia ao seu charme cultural, ao que parece, não. Essa foi a estruturação territorial do que chamamos de Pax Mongólica. Uma vasta tapeçaria que, por um breve instante da história, costurou árabes, persas, turcos, indianos, mongóis, eslavos e chineses numa mesma rede de circulação, comércio e poder. Mas impérios feitos de velocidade e conquista carregam em si a semente do próprio esgotamento. Estendidos demais, acabaram cedendo ao peso do tempo e, sobretudo, à força silenciosa das civilizações agrícolas, urbanas e enraizadas que haviam conquistado. Como um rio que se espalha e perde a corrente, o mundo mongol dissolveu-se nas margens que havia unido. Nas estepes do oeste, os principados russos lentamente se reergueram sobre a sombra da Horda Dourada, até consolidarem um poder em Moscou e mais tarde no Czarado e no vasto Império Russo. Um herdeiro paradoxal, moldado tanto pela tradição eslava e bizantina quanto pelo legado político das estepes. Esse processo simbólico de emancipação ganha um marco em 1480, no grande encontro do rio Ugra, quando Moscou deixa de reconhecer a autoridade da Horda. No Planalto iraniano, novas dinastias de origem turcomena assumiram protagonismo. Os Safávidas, vindos das ordens guerreiras do Kizilbash, do Azerbaijão,
no Cáucaso. Esses guerreiros ergueram um Irã renovado e, pela primeira vez na história, xiita. Mais tarde, os Qajar, também de origem túrquica, governariam como dinastias profundamente ligadas à identidade iraniana. Estrangeiros na origem, mas patriotas na prática. Na China, a ordem mongol cedeu lugar à dinastia Ming e depois a Qing, restaurando e reinventando a longa continuidade imperial chinesa e o mandato dos céus. Então, como um novo vento vindo do outro extremo do mundo, surge o século europeu. O imperialismo e o colonialismo começam a mirar esses grandes impérios já desgastados. Claro que foi um processo gradual, mas durante os séculos, as potências europeias acabaram penetrando as fronteiras com comércio, armas e ideias. O avanço do capitalismo, muitas vezes impulsionado por expansão, dominação e exploração europeia, acabou por fazer emergir novas reflexões sobre materialidade, preços, valor, organização social e classes sociais. E entre essas ideias, uma em particular atravessa continentes com surpreendente vigor: o marxismo-leninismo. Em Vladimir Lenin, essa doutrina europeia encontra um veículo inesperado. Sob os soviéticos, não apenas se reorganiza, mas também organiza o antigo espaço das estepes e projeta uma nova missão: difundir essa ideologia por toda a Eurásia. Através da União Soviética, redes políticas, militares e educacionais levaram o marxismo-leninismo às antigas rotas das estepes. Na Mongólia, ele se encaixou quase como a continuação de uma tradição de autoridade centralizada, adaptada no mundo moderno. Na China, foi reinterpretado por líderes como Mao Zedong, fundindo-se com realidades camponesas e imperiais milenares. Em ambos os casos, e também na Ásia Central, a ideologia encontrou terreno fértil. Sociedades acostumadas a estruturas coletivas, autoridade forte e adaptação cultural absorveram o novo sistema como uma naturalidade surpreendente. Sob os soviéticos, uma nova revolução reorganiza esse espaço antigo, não mais sob cavalos e arcos compostos, mas sob ideologia e planejamento estatal. As políticas de coletivização forçada e sedentarização atingem o coração do mundo das estepes. Quebram os ritmos nômades, dissolvem estruturas tribais e integram essas populações a um modelo agrícola industrial centralizado. Mais tarde, com a ascensão do liberalismo e das economias modernas, o processo se completa por outros meios: mercado, fronteiras fixas, urbanização. As antigas práticas das estepes não desaparecem por completo, mas recuam para bolsões isolados, fragmentos de um modo de vida que já não estrutura o poder. No fim, a velha lógica das estepes permanece, ainda que sob novas formas. Ideias, povos e impérios continuam a atravessar a Eurásia, mas como sempre, é a terra cultivada, construída e lembrada que pacientemente molda todos aqueles que ousam conquistá-la.